Pessoal, então, bom dia a todos. Bom, hoje, então, né, como foi mandado aí pelo Celso, eu vou falar, então, sobre a leucemia de linfócitos grandes e granulares e os clones T de significado incerto. Bom, então, a leucemia de linfócitos grandes e granulares é uma entidade bem conhecida já nossa, né? Eu vou só desabilitar o meu vídeo aqui, eu acho que melhora a conexão da internet aqui, a velocidade. Bom, então, a LGL, né, ou leucemia de linfócitos grandes e granulares, é uma doença linfoproliferativa crônica de células T, principalmente células T CD8, raramente TCD4 e mais raramente ainda de células NK, caracterizada por um aumento persistente de células que a gente chama de linfócitos grandes e granulares, ou seja, células LGL, que são linfócitos de perfil citotóxico. Geralmente, essa doença, esse aumento persistente dessas células, ele tem que durar mais do que 6 meses. Geralmente, a gente tem uma quantidade de células relativamente grande na circulação, acima de 2.000 por milímetro cúbico, mas pode ser menos do que isso, tá? E, obviamente, ele é uma doença monoclonal e sem uma causa secundária muito bem definida. Então, como eu falei, geralmente, 90% desses casos vão ser de origem de células TCD8, tá? Ela atinge a proporção assim, de 1 para cada 1 milhão de pessoas por ano. Então, a LGL é uma doença bastante rara, ela corresponde a menos do que 5% das leucemias crônicas. Então, devido a essa raridade, por que que a gente sempre chama atenção para essa entidade? É porque ela entra como uma diagnóstico diferencial de diversas situações, e como a gente vai ver mais à frente, essa célula pode estar presente em muitas outras situações hematológicas ou não. E a mediana de idade dos pacientes acometidos é aproximadamente 60 anos, sendo uma incidência muito próxima entre homem e mulher. Quando a gente tenta localizar a LGL dentro das neoplasias de células T maduras, então as doenças de células T, né, diferente das doenças de células B, que são ou leucêmicas ou linfonodais, elas podem se apresentar de maneira extranodal também. Então, elas podem se apresentar de forma cutânea, extranodal, nodal ou de forma leucêmica. E as doenças T podem ter um comportamento tanto bastante indolente, como, por exemplo, a micose fungoide, ou serem mais agressivas, né, como, por exemplo, um linfoma anaplásico. Tá? A LGL se localiza aqui. Ela é uma doença de apresentação leucêmica, mas ela é indolente. Quando a gente classifica, né, do ponto de vista fenotípico, né, então, em geral, dividido por neoplasias que são preferencialmente CD4 ou CD8, ou duplo positivo e duplo negativo, a LGL então, se localiza principalmente nas neoplasias de células T CD8, como a gente já falou. Na verdade, né, dentro das neoplasias de células T do tipo CD8, a LGL é o principal representante, né? Eventualmente, o linfoma de células T periférico sem outras especificações, que também é uma doença muito rara, também é preferencialmente CD8. É que a maioria das neoplasias de células T vão ser do tipo CD4, né? Quando é CD8, o principal representante é a LGL. Quando a gente vai ver a frequência, né, dessa doença, ela, como a gente já falou, ela é rara, mas tem uma questão aí também de como é feito o levantamento diagnóstico, né? Muitos projetos de epidemiologia se baseiam em bancos de dados de anatomia patológica. Então, pegam muitas doenças de apresentação não leucêmica. Enquanto que se a gente olha do ponto de vista dos bancos de dados de diagnóstico de citometria de fluxo, que pega menos os teciduais e mais os leucêmicos, então a gente vê que ela é uma das mais prevalentes para um citometrista, por exemplo. Bom, e o que são as células LGL? Como a gente as identifica? Então, elas são células de citoplasma bastante abundante, um pouco mais róseo e bastante granular, né? Ah, então, essas células, elas são células, então, de origem citotóxica, que tem essa morfologia que a gente vê aqui no centro. Então, o linfócito normal quase não tem citoplasma, e o citoplasma dos linfócitos grandes e granulares, ele é bastante abundante, como o nome diz, ele é grande, né? E ele é granular, como o nome diz. Um diagnóstico diferencial que temos que fazer dessas células são as células, os linfócitos atípicos. Também são células citotóxicas de contexto também reacional,
presentes em infecções, principalmente infecções virais. Vejam que a grande diferença é que o citoplasma é um pouco mais basofílico do que o dos LGLs, e a gente tem essa área escura, submembranosa, que é bastante presente nos linfócitos atípicos, muitas vezes fazendo contato, né, físico ali, contato direto, com hemácias ou outras células. Lembrando que uma pequena quantidade dessas células de aspecto LGL pode ser encontrado normalmente no sangue periférico de qualquer um. Em geral, em estados de repouso, assim, fisiológico, vamos dizer, essas células representam células NK, mas também podem ser células CD8 ativadas, né? Então, como eu acabei de falar, elas geralmente estão presentes em sangue normal, em pequena quantidade. Geralmente, quando a gente quantifica, menos de 200 células, 250, 200 células por milímetro cúbico desse tipo de célula. E como que é a característica fenotípica dessas células? Elas são células que expressam marcadores sabidamente citotóxicos. O principal é o CD57. Esse é o principal marcador de uma célula LGL. Mas também ele marca 94, 16 e 56, granzima e perfurina. Para quem está um pouco mais acostumado com citometria de fluxo, esses marcadores todos que eu falei são marcadores de células NK. A grande diferença é que são linfócito T, geralmente. Então, ele vai expressar o CD3, que não tem na célula NK. E uma coisa importante é que, além dessa expressão que pode ter em células reativas normais, é comum observarmos, aí sim, uma coisa que a gente não vê no normal, a perda de alguns antígenos, como, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem em azul linfócitos normais. Se vocês olharem aqui, a gente tem um CD8 que é mais fraco no linfócito patológico do que no linfócito normal, diminuição do CD2, diminuição do CD5. Então, quando a célula é neoplásica, não só ela tem a expressão desses marcadores, mas ela tem perda de outros marcadores que a gente chama de PAN-T, que são marcadores que tem todas as células T. Bom, e como surge, então, qual é a fisiopatologia das células, das células, dessas células? Por que que elas surgem, né? Então, as células NK, perdão, as células LGL clonais, elas geralmente surgem de um estímulo inflamatório crônico, né? Então, o modelo proposto é que a gente tem uma inflamação crônica em algum local, isso leva a uma expansão oligoclonal das células LGL e então uma expansão clonal. O que faz a célula se tornar, então, neoplásica, ela sair dessa parte reativa até virar um clone independente, vamos dizer assim, a principal ah, coisa que a gente tem hoje em dia é a ativação da via do STAT3, que é uma via anti-apoptótica. Então, há uma mutação nessa via que ela fica constitutivamente ativada e a célula para de entrar em apoptose após o estímulo antigênico. Além disso, essas células apresentam uma resistência à apoptose externa pela via do fase ligante. Okay? Então, quando a gente olha essa via do STAT3, os estudos em transcriptoma mostram que 100% das células LGL têm um transcriptoma, ou seja, tem a sua expressão de proteínas equivalentes a umas células cuja STAT3 é ativada. Tá? E quando se inibe essa via, essas células voltam a entrar em apoptose. Tá? Ou seja, é uma via anti-apoptótica que está ativada. Só que se a gente pesquisar só a mutação da STAT3, nós vamos encontrar isso em cerca de 30% a 70% dos pacientes, dependendo da coorte. Então, uns 50% dos pacientes só tem mutação no gene da STAT3. Só que tem várias outras vias que conversam dentro dessa via da STAT3 e que podem interferir a via metabólica como um todo, seja nas sinalizações de interleucina, do FAS e na PI3K-KT. Então, aqui só uma figura para a gente resumir o que eu acabei de falar. Então, a gente tem uma estimulação antigênica e tem, então, uma expansão policlonal. Só que se isso é mantido e, em algum momento, essa célula adquire uma mutação somática, mediante ainda uma manutenção desse estímulo pró-inflamatório, essa via se torna, então, anômala, com mutação, então, principalmente da via da STAT, o que aumenta a transcrição de oncogenes, diminui os mecanismos de apoptose e altera também outras vias, como aumento da metilação do DNA e de alguns microRNAs. E a consequência disso
é que ela se torna resistente à apoptose pela via do Fas e ainda passa a secretar mais Fas ligante. Essa grande secreção de Fas ligante é o que leva a uma das principais manifestações da doença, que é a apoptose de neutrófilo, levando à neutropenia. Então, aqui uma figura mostrando a mesma coisa, né? Outras vias que estão afetadas, do Fas, SOX e várias outras, é bastante complexo, mas no frigir dos ovos é uma célula que está constitutivamente ativada por essa via, mostrando que ela se torna, então ela perde o poder, ela não morre mais, em outras palavras, ela não entra em apoptose, tá? Bom, então, ah, clinicamente, essa doença ela se manifesta por uma linfocitose discreta, então a gente não vê LGL com grandes linfocitoses, a presença de citopenias, principalmente por aquela via do Fas que eu falei, essas citopenias levando a infecções muitas vezes recorrentes, e um fenômeno muito importante na LGL é a concomitância com doenças autoimunes. Só que cerca de um terço dos pacientes só tem a linfocitose e serão assintomáticos durante longos períodos, como eu falei, é uma doença indolente. Os sintomas constitutivos decorrentes, então, desse estado inflamatório mantido, inicialmente de maneira policlonal, mas depois oligoclonal, eles também são relativamente raros. Esplenomegalia leve pode ser visto em 25% dos casos, e cerca de 25% dos casos também podem ter sintomas B. Por outro lado, a presença de citopenia se correlaciona diretamente com a presença de algumas infecções recorrentes. Cerca de 50, 45 a 60% dos pacientes vão ter neutropenia, por aquele aumento do Fas ligante lá. O que acontece? Essa neutropenia, sim, pode, então, predispor o paciente a ter infecções recorrentes. 20 a 30% dos pacientes podem apresentar plaquetopenia e anemia também ali em cerca de um terço dos pacientes. Apesar de quase 50% dos pacientes terem algum grau de neutropenia, uns 20% desses pacientes podem ter neutropenias graves, com neutro menor do que 50. E a hemoglobina pode cair abaixo de 8 em cerca de 5 a 20% dos pacientes. Ou seja, um terço dos pacientes é assintomáticos, vários vão ter aí alguma alteração no hemograma, mas cerca de uns 20% só dos pacientes é que vão de fato ter uma citopenia significativa. E daí a sintomatologia do paciente decorre dessa citopenia, seja com anemia, que eventualmente pode se tornar até dependente de transfusão, ou através de infecções, seja infecções não tão graves, mas recorrentes, ou mesmo infecções graves, né? Em algum momento o paciente evoluindo, inclusive, com sepse, e essa infecção se respondendo aí às principais causas de óbito nesse tipo de paciente, tá? Mas veja, óbito é uma coisa, obviamente, é o de pior desfecho, mas eventualmente o paciente se torna, por exemplo, dependente de transfusão, o que é bastante desconfortável e apresenta muita morbidade ao quadro. E um outro traço muito importante na LGL é a concomitância com doenças autoimunes. Então, vejam que a presença de fator reumatoide positivo, FAM positivo e ANCA positivo pode ocorrer aí em quase metade dos pacientes, né? Inclusive o Cumbres pode ficar positivo nesse paciente, com ou sem a RAI manifesta, tá? Então, o que acontece? É muito comum pacientes com LGL terem, por exemplo, sintomas constitucionais e a gente acha esses autoanticorpos positivos, da mesma forma que o contrário também é possível. O paciente ele tem uma manifestação de doença autoimune, ele tem um quadro de artrite reumatoide, por exemplo, que é o mais frequente, e quando se investiga esse paciente, a gente descobre um clone LGL. Então, há uma interface entre as duas coisas. Às vezes ele se apresenta com uma clínica principalmente hematológica e às vezes com uma clínica principalmente reumatológica, vamos dizer assim, né? Então, 15 a 40% dos pacientes terão doença autoimune manifesta, artrite reumatoide sendo a mais importante. E, eventualmente, eles têm citopenias e várias outras doenças, lúpus, Sjögren, tireoidopatia, e já foi descrito um monte de coisa, miosite, até algumas coagulopatias a gente encontra clones LGL. Então, vejam que às vezes o diagnóstico é difícil, porque o que é mais grave nesse paciente é a doença reumatológica, é a doença LGL. Até o Celso brinca que LGL é uma doença mais do reumato, às vezes, do que do hemato, propriamente dito. Para a gente diagnosticar, então, a doença, tá? A gente precisa, então, começa com a citologia do sangue periférico, né? Então, geralmente, a gente vai
encontrar aí mais de 500 células por milímetro cúbico de aspecto de LGL, né? Então, com aquela morfologia que eu mostrei no começo. Mas, em geral, a gente precisa... 500 células é relativamente pouco para cravar que esse paciente tem uma leucemia de linfócitos grandes e granulares e não apenas um clone presente em uma outra condição, tá? Não há diferença... Então, assim, geralmente, para a gente falar que ele tem a leucemia acima de 2.000, próximo desse valor, é mais convincente que ele tenha a leucemia causando o sintoma dele, mais do que um clone presente. É difícil, às vezes, de botar um ponto de corte claro para isso. Não há diferença morfológica entre a célula LGL reativa normal, uma célula NK circulante, por exemplo, e uma célula anômala patológica. Como eu já falei, a contagem de linfócitos raramente é muito elevada, e uma coisa interessante é que é muito difícil ver essa célula na medula óssea, é mais fácil vê-la no sangue. Porque na medula a gente tem aquela compactação, tem muitas outras células em volta, você dilui a quantidade dessas células com precursor de granulócito, eritroblasto no meio, então é difícil quantificar essa célula muitas vezes na medula óssea. Tem que ser uma infiltração muito grande para ela ficar evidente para o morfologista. Outro ponto que a gente já até já falou, mas agora reforçando, é que para a gente detectar esse clone, a gente precisa da citometria de fluxo. Sua morfologia, você medir lá hemograma com quantificação de linfócitos LGL, a sensibilidade é muito baixa disso, né? Não é confiável. É só se novamente tiver muita célula anômala na circulação. Então, o ideal é que a gente use a citometria de fluxo, que vai quantificar de maneira mais precisa essa célula. Então, para isso, a gente vai determinar que não só essa célula é citotóxica, pela marcação principalmente do CD57, mas também procurar a perda de marcadores PAN-T. E uma coisa muito interessante que a citometria de fluxo ajuda muito é a gente excluir outras doenças. Então, às vezes, o paciente tem uma citopenia de significado que você não sabe a causa. E você quer pesquisar LGL. Além de pesquisar LGL, a citometria ajuda em outras coisas. Pode ser uma outra doença linfoproliferativa, que está se manifestando só de forma leucêmica, sem tanto gânglio, ou tanto B quanto T, mas também pode ser uma HPN, por exemplo, que esse paciente tem. Então, a citometria ajuda não só a identificar e quantificar as células, quanto também nas doenças, para a exclusão de outras doenças, tá? Só que como essa célula ela tem um aspecto reacional, se a gente só faz uma citometria de fluxo tradicional, sem alguns recursos que eu vou mostrar mais à frente, algumas expansões infecciosas também aumentam as células T reacionais. Então, a citometria pode cair numa zona cinzenta e ficar em cima do muro. Então, por exemplo, aqui eu trago em vermelho um caso de LGL. Então, a gente tem uma expansão aqui da população CD57 positivo dentre as células TCD8. Só que eu também vejo esse tipo de expansão, por exemplo, infecção por citomegalovírus, tá? Então, a gente tem a expansão das células CD56 e 57 positivo numa infecção viral. Então, isso é uma LGL ou não? E às vezes, lembrando que, por exemplo, na mononucleose infecciosa, esses linfócitos anômalos, não, reativos, eles podem permanecer por muitos meses na circulação, dificultando, então, o diagnóstico. Além disso, essas células reativas também se expandem em situações normais. Então, é bem conhecido também, por exemplo, que há uma inversão da relação CD4 e CD8 após um transplante de medula. Então, até 100, 180 dias depois de um transplante de medula, a célula CD8 é a mais preponderante no sangue periférico e ela pode ter um fenótipo ativado, ou seja, que simula uma LGL. Então, para a gente determinar que essa célula é clonal e que ela não é reativa, a gente precisa de marcadores de clonalidade. O mais tradicionalmente conhecido e validado na literatura é o PCR para os receptores de células T. Voltando aqui, o receptor de célula T, ele é diferente entre cada linfócito T que a gente tem na circulação, tá? Então, esses linfócitos, quando eles vão, é igual ao linfócito B, quando eles vão se especializando, cada célulazinha vai ter o seu tipo de receptor de células T, porque ele vai encontrar um tipo diferente de antígeno ao longo da nossa vida. Então, a gente sequencia essas células, e aí tem duas coisas. Se tiver uma cadeia, um tipo de TCR que está muito maior do que os outros, por exemplo, eu sequencio e 70%
do TCR que eu sequenciei é de um único tipo, faz um pico, como se fosse um pico monoclonal, vamos dizer assim. Então, isso é uma célula clonal. E, além disso, você compara isso com o banco de dados para ver se tem alguma alteração nessa sequência. E aí eu consigo detectar clonalidade. É uma técnica muito robusta, porque, só voltando aqui, a gente tem linfócitos T que são alfa-beta e gama-delta. O mais comum é que a LGL seja alfa-beta, mas, eventualmente, ela pode ser de células gama-delta. E o TCR, o PCR, ou seja, a reação de cadeia de polimerase, ela vai sequenciar todos eles, seja do tipo alfa-beta e gama-delta. Tem uma sensibilidade muito alta e, claro, a sensibilidade será tão maior quanto maior o tamanho do clone. O problema dessa técnica é que ela é uma técnica difícil, ela é custosa e, na maioria das vezes, ela é cara, ela até nem é feita nos laboratórios diagnósticos, sendo mandado muitas vezes para laboratórios no exterior, o que faz com que o custo desse exame seja alto e o prazo de resultado também seja alto. Então, é uma técnica que muitas vezes a gente acaba, acho que hoje tem vários clínicos aqui com a gente, e é bom que eles vão poder confirmar ou não, e muitas vezes esse é o exame que ele fica reservado para casos onde a dúvida é muito grande e é muito importante eu saber se isso é clonal ou não. Por outro lado, mais recentemente, alguns avanços na citometria de fluxo estão possibilitando a detecção de clonalidade por citometria de fluxo, tá? Só que ainda reservado só às células alfa-beta. Então, se for uma LGL do tipo gama-delta, a citometria de fluxo não pega, né? É a clonalidade, ela pega a célula anômala, mas ela não consegue provar que aquilo é clonal versus reacional em alguns casos. E temos duas metodologias na citometria de fluxo que estão, hoje em dia, vigentes. Um a gente chama de TCR-V-beta e outro TR-BC1. E eu vou explicar bem resumidamente os dois agora. Então, quando esse receptor de células T ele é formado, ele passa por um rearranjo, ou seja, então vamos pegar, por exemplo, aqui um TCR alfa-beta. Então, eu tenho um gene no cromossomo 14 que vai codificar a cadeia alfa e um gene no cromossomo 7 que vai codificar a cadeia beta. Ele já tem lá várias, não sei se vocês lembram lá daquele negócio VDJ, todos aqueles rearranjos que a gente vê, por exemplo, no linfócito B, no TCR tem a mesma coisa. Então, eu tenho umas regiões que a gente chama de constante, uma região que a gente chama de juncional, uma região que a gente chama de variável. O que que acontece? Quando vai fazer esse TCR, justamente para dar variedade ao repertório, eu tenho vários modelos de cadeia variável, eu tenho vários modelos pré-fabricados de cadeia J, e eu tenho alguns poucos modelos da parte constante. Então, isso aqui vai sendo juntado, vamos dizer assim, de maneira aleatória em cada linfócito. Então, vamos supor que eu tenho uma cadeia V que eu chamo de 1, mas, por exemplo, na cadeia alfa eu tenho mais de 80 tipos de V. Então, posso ter V1, V2, V3 até V80. No J, eu também tenho 60 tipos. Então, eu posso ter V1, V1, eu posso ter V1, perdão, V1, J1, eu posso ter V1, J2, V1, J3. E assim, a gente vai tendo uma variabilidade muito grande de combinação entre essas partes do receptor, dependendo do tipo de gene que foi ativado para a formação do mesmo. Isso varia tanto para a cadeia alfa quanto para a cadeia beta. Então, a gente vai ter centenas, milhares de formas possíveis de rearranjar isso daqui. E aí, dentro da cadeia beta, a gente tem, da cadeia V, da região variável da cadeia beta, a gente tem vários tipos de famílias que a gente chama, chega a mais de 50. Só que, dentro, apesar desse grande número, dessas 50 regiões variáveis, tem 24 que são as principais. E a gente, por citometria de fluxo, consegue identificar, dentro dos linfócitos T, qual tipo de cadeia variável esse linfócito T está expressando. Então, eu espero que são 50, então mais ou menos são 100. Cada 2% de linfócito vai ter um tipo. Então, 2% vai ter V1, 2% vai ter V2, e assim vai, grosso modo, com pequenas variações. Então, dá para eu montar um estudo de citometria de fluxo com um monte de anticorpo para marcar todas essas cadeias. Então, aqui só como exemplo, um monte de cadeia aqui que eu vou colocando nos meus tubinhos lá na citometria. Como vocês podem imaginar, isso aqui é muito complexo, porque são muitos tubos, são muitos anticorpos, né? E não basta eu, como citometrista, colocar esse tipo de anticorpo. Eu preciso botar marcadores para achar minha célula anômala. Eu preciso medir isso na célula anômala. Então, isso é um exame que fica muito caro. Eu tenho que misturar e dá muito trabalho de fazer. Eu tenho que olhar
tubo a tubo, vários tipos. Mas ele funciona, tá? Então, por exemplo, aqui, só para vocês entenderem, né? Eu tenho, por exemplo, 1% dos linfócitos expressando a cadeia V5, 1,8% expressando a V7 e 2% expressando a cadeia V3. Então, assim vai. E eu chego uma hora que eu tenho um monte de linfócitos expressando só um tipo de cadeia. Então, nessa hora, eu detecto que isso daqui é clonal, tá? Não precisa decorar, nem entender totalmente. Onde eu quero chegar é que essa técnica dá para fazer, ela existe, mas ela é muito trabalhosa e muito custosa. E aí o pessoal continuou pesquisando e eles viram, então, que a cadeia, a região constante desse receptor, que a gente chama de cadeia C ou cadeia constante, eu só tenho dois tipos possíveis dele, a cadeia beta 1 e a cadeia beta 2. E elas são excludentes, ou seja, quem tem o B1 só tem B1, quem tem B2 só tem B2, não a pessoa, o linfócito. Então, eu, por exemplo, vou ter metade dos meus linfócitos T, CD8, tem a cadeia B1, beta 1, e metade tem a cadeia beta 2. Tá? Então, ficou esse artigo de 2021, veja que é bem recente, mostrou isso bem bonitinho, porque eles desenvolveram um anticorpo que liga nessa cadeia, coisa que a gente não tinha anteriormente. E aí, quando eu faço esse gráfico aqui, que é o histograma, né? Então, aqui eu tenho a quantidade de células, vezes a presença ou não desse antígeno. Então, aqui, mais ou menos metade não tem o TRBC1 e metade tem o TRBC1 positivo, ou seja, ele é expresso em metade das células. Se eu tivesse o antígeno onde a cadeia 2, eu poderia usar os dois, mas a gente não tem isso ainda na rotina diagnóstica. Eu só tenho contra a cadeia 1. Então, ou seja, metade das minhas células é positivo, metade é negativo. E aqui eu uso um único anticorpo. Então, aqui, por exemplo, eu peguei esse slide aqui do Alex, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui, por exemplo, em vermelho, a gente tem três populações aqui. Acho que talvez quem esteja no celular não vai ver muito claramente, mas a gente tem uma cadeia, uma população que é CD4, que está em azul, uma populaçãozinha grande em vermelho, que é a minha população suspeita, e uma populaçãozinha bem pequena em verde, que parece um CD. Desculpa, uma população CD em azul é CD8, verde CD4 normal e vermelho CD4 anômalo. Essa população minha CD4 vermelha, ela é bastante suspeita para ser doente, porque ela perde CD2. E aí, quando eu vou ver esse TRBC1, né, esse antígeno, o que que eu vejo? Que a minha célula CD8 ela tem dois picos de expressão, ou seja, ela é bifásico aqui, né? Tem dois picos, então ela é policlonal. A minha população CD4, que tinha os dois normal, ela também tem dois picos. Mas quando eu pego a minha população que perde o 2, ela tem um único pico de expressão de TRBC1. Ou seja, essa minha população ela é clonal. É uma população que tem uma expressão monotípica, que a gente fala, ou monofásica, tanto faz, de TRBC1. Tá? Então, esse de TRBC1, por que eu estou batendo um pouco nessa tecla? Porque ele é um único anticorpo, ele é muito fácil de fazer, então vocês vão ver bastante ele entrando em rotina a partir de agora. Tá? Aqui um outro modelo mostrando a célula suspeita em vermelho, uma célula também CD4, que perde CD7, e que tem só um pico de expressão TRBC1, que no caso aqui, ele é um pico negativo. Então vejam que a gente tem dois picos, aqui ele é policlonal para CD4, é policlonal para CD8, e é monoclonal para a minha população suspeita. Outro caso aqui o caso de LGL, né? Então, eu tenho células CD8, aqui em vermelho, 57 positivo, e que se eu tinha antes dúvida se era clonal ou policlonal, agora eu faço esse antígeno e eu vejo que tem um pico só, diferente da expressão bimodal que eu tenho nas minhas células que não são suspeitas, certo? Então, agora, por citometria, eu consigo detectar a célula doente, separá-la das demais, quantificá-la e também provar que ela é clonal, coisa que a gente não conseguia fazer em alguns casos anteriormente. Tá? E aqui um caso interessante, que é um paciente que fez uma linfocitose T secundária da azatinib. Então, esse paciente começou a tomar dasatinib e fez uma linfocitose T CD8. Quando a gente viu, ela era CD8, ela está aqui em roxo, então poderia ser uma LGL. Esse paciente tinha 57 positivo, então reforçando que poderia ser uma LGL, e quando a gente foi fazer o TRBC1, essa população suspeita era reativa também. Ela era bimodal, ela tinha expressão de TRBC1 positivo e negativo.
Portanto, isso aqui é uma coisa reacional. Bom, então agora a gente viu que a gente pode detectar a clonalidade dessas células quando a gente tem suspeita da doença, seja por PCR, né, por biologia molecular, ou por citometria de fluxo. A citometria de fluxo se aplica a todos os casos? Não, né? Veja que tem 2 anos que a gente tem esse anticorpo em rotina diagnóstica, então ainda está uma curva de aprendizado sendo feita. Além disso, se for NK ou se for gama delta, a citometria não vai conseguir fazer isso. Aliás, quando a LGL for NK, mesmo por biologia molecular, é difícil fazer diagnóstico. Tem poucos testes. Imagina, uma doença rara. Apresentação rara, não tem quase nada assim para a gente provar clonalidade em células NK, apesar de algumas tentativas. E o anatomopatológico com imunistoquímica, ele não é recomendado de rotina numa investigação de LGL. Mas, se você não está conseguindo provar a doença, você pode usar a investigação da medula, tanto com mielo, mas principalmente anatomopatológica e imunistoquímica, para tentar fechar o diagnóstico, principalmente excluir outras doenças. Tá? Bom, fechado o diagnóstico de LGL, então, eu tenho um paciente com linfocitose, a citometria mostra que ela é racional, ela é clonal, esse meu paciente tem quadro clínico compatível, ele tem ali 2.000, 2.500 células neoplasmas, eu não tenho dúvida. Como que eu trato esse paciente? Na verdade, o watch and wait, ou seja, não fazer nada, é o mais comum nesses pacientes. Porque a citopenias, geralmente, como a gente viu, esses pacientes são assintomáticos, muitos deles, as citopenias são pequenas e não trazem consequências clínicas. Então, em 30% dos casos, eu não vou tratar. Quando eu trato? É quando esse paciente tem uma neutropenia grave, então ele tem uma neutropenia muito baixa, abaixo de 500. Quando a neutropenia não é tão baixa, vai de 500 a 1.000, mas eu tenho infecções recorrentes associadas, quando esse paciente está em anemia sintomática com dependência transfusional, ou quando esse paciente tem alguma condição autoimune que requer terapia. Então, ele está com uma condição autoimune ali descontrolada e esse clone está presente na circulação. Bom, e a terapia, ela não é uma que a gente usa para o paciente, não é quimioterapia tradicional que a gente usa para outras doenças linfoproliferativas, mas ela é uma baseada em imunossupressão. Lembra, ela é uma célula citotóxica de proliferação lenta, que tem muita associação com doença autoimune. Então, o tratamento da LGL é a imunossupressão. Qual é o melhor tratamento? Então, os tratamentos de primeira linha, em geral, incluem metotrexate, tá? O paciente sempre, geralmente, toma indefinidamente o MTX. É uma dose super baixa, é dose de doença reumatológica mesmo. Ciclofosfamida pode ser utilizado e ciclosporina também pode ser utilizado. Lembrando que a ciclofosfamida, geralmente, a gente usa por um tempo finito, tá? Enquanto que a ciclosporina e o MTX a gente usa indefinidamente. A resposta também é lenta. Se o paciente não vai melhorar daqui a 2 semanas, a gente precisa acompanhar esse paciente por alguns meses, em geral 4 a 6 meses, até avaliar se a resposta realmente aconteceu ou não. E essa resposta geralmente não é tão boa, tá? O paciente não fica zerado, zerado. E não é em todos os pacientes. Em geral, cerca de 40 a 60% dos pacientes vão apresentar resposta no primeiro tratamento. É um problema aqui, porque como é uma doença rara, né? Em geral, os estudos são pequenos ou retrospectivos. Tá? Esse estudo aqui é um estudo prospectivo, né? Feito pelo grupo de Barcelona, se eu não me engano, que mostra a sobrevida desses pacientes. Então, a sobrevida global desses pacientes, até que não é ruim, se eles tiverem só neutropenia, mas os pacientes anêmicos evoluem pior, quando o paciente tem anemia dependente de transfusão. Tá? E mesmo com tratamento, você vê que muitos deles melhoram, mas logo depois eles voltam a apresentar sintomas. Só que vejam que o tempo de segmento aqui não é tão baixo, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de 5 anos, né? Até 10 anos aqui de segmento desses pacientes. Só que uma coisa interessante é que, lembre que esses pacientes, a maioria já são idosos. Então, quando você compara a sobrevida desses pacientes que têm principalmente uma apresentação mais leve, com a sobrevida da população de mesma idade, que não tem LGL, vejam que é muito próximo, né? Então, aqui em linha tracejada, a gente tem a sobrevida da população global. Perdão, esse aqui não era o espanhol, não. Esse aqui sim é o espanhol. E a sobrevida dos pacientes LGL, que é a linha contínua,
segue mais ou menos próximo. É claro que parece ter um decréscimo aqui passado algum tempo, mas não é uma doença que é tão agressiva, né? Mostrando que não é agressiva, que não tira tanta sobrevida do paciente, mas a qualidade de vida de alguns pacientes pode ser muito ruim por causa das infecções, dos sintomas autoimunes e por causa da anemia, que pode ser dependente transfusional. Se o paciente não responde, né, a gente pode trocar a linha, então ele está com MTX, você passa para ciclosporina, por exemplo, mas se ele não responde, você pode ir tentando outras coisas, né? Então, tem alguns poucos estudos que usam fludarabina, cladribina, bendamustina, às vezes alentuzumab, rituximab, mas é sempre coisa muito pequena. O uso de esquemas mais intensivos é rarissimamente vai ser recomendado, porque eles têm uma toxicidade muito alta nesses pacientes, tá? E tem alguns trials em andamento tentando, então, atingir a via metabólica envolvida de fato, que é da STAT3, mas ainda sem nenhum resultado prático palpável. Tratamentos de suporte, como a eritropoetina, não funcionam muito bem, tá? Se esse paciente for anêmico. E, eventualmente, o uso de fator de crescimento de colônia, né, o granuloquine, ele pode aí promover um bom incremento dos neutrófilos, mas eles não têm uma resposta sustentada. Então, essa medicação só vai ser usada em pacientes que estão ali em cenários como uma neutropenia febril, por exemplo, tá? E nem todos os pacientes respondem, né? Vejam que ele vocês já perceberam que é uma doença bastante heterogênea, né? Ela é CD8, mas pode ser CD4, pode ser NK, pode ter STAT3 mutado ou não, pode ser na via. Então, assim, são pacientes que têm provavelmente um perfil gênico, mutações muito diferentes entre eles, e daí uma variabilidade maior das respostas e das manifestações clínicas, ok? Então, a LGL é uma doença, concluindo essa parte, a LGL é uma doença linfoproliferativa crônica de linfócitos T citotóxicos e indolente. Ela é muito associada à neutropenia, que é uma causa grande o principal motivo de investigação de LGL no laboratório de citometria são os pacientes com neutropenia inexplicada. E o médico quer saber, então, se esse paciente tem LGL ou não. Né? É um exame fácil, sangue periférico, então é o principal motivo até da gente fazer citometria para LGL, na prática, é a investigação de neutropenia. Então, são pacientes que têm neutropenia e doenças autoimunes, notadamente artrite reumatoide. O diagnóstico dessa doença é baseado, então, na citometria de fluxo, na contagem dessas células por citometria de fluxo, numa clínica compatível e na demonstração de clonalidade, seja por PCR, hoje em dia a fenotipo entrando um pouco mais. Ela tem uma alteração genética típica, que é a mutação da via da STAT3. Ela é tratada por imunossupressão, mas o diagnóstico diferencial dela pode ser difícil, tanto porque células podem ser de caráter reacional, como pela parte dela estar relacionada com outras doenças, tá? Mas, né? Como eu falei, esses clones LGL, eles podem surgir em vários outros contextos. Então, além de estar relacionado com doenças autoimunes, como eu frisei bastante, clones LGL são encontrados em muitas doenças hematológicas, como, por exemplo, anemia plástica, síndromes de falência medular, como a SMD, então mielodisplasia, e HPN, notadamente as mielodisplasias hipocelulares, e vários outros linfomas, outras neoplasias hematológicas, como o mieloma e outros linfomas B, têm clones LGL presentes, tá? Então, a interpretação clínica de saber se esse clone é o causador da sintomatologia do doente ou não, pode ser difícil. Alguns estudos, né, têm mostrado esses clones em contextos bem diversos. Então, por exemplo, nesse estudo, a gente teve 319 casos de pacientes com LGL confirmada, com altas contagens de linfócitos anômalos na literatura. 21% dos pacientes tinham tumor sólido associado e 18% tinham outras neoplasias hematológicas concomitantes à LGL, e cuja maioria apareceu antes da própria LGL. Um estudo de 2021, né, da famosa Matutes, né, que tem muito a ver com a LLC, ela estudou 131 casos de pacientes com LGL. E ela encontrou, em 80% deles, outras neoplasias. Então, só aqui essa tabela aqui, só para mostrar outras condições. Não,
falei neoplasia, mas é outras condições. Então, essa tabela do estudo dela, desculpa se ficar muito pequeno, mas só para mostrar que dos 131 pacientes com LGL, 105 tinha outra condição associada. Neoplasia hematológica foi a mais frequente, com gamopatia monoclonal, doença linfoproliferativa B, SMD, anemia plástica, e aí um monte de doença reumatológica, né? Artrite reumatoide, anemia hemolítica autoimune. Desculpa, eu falei doença reumatológica, mas é condição autoimune, na verdade, porque tem artrite reumatoide, ARRAI, PTI, um monte de paciente com tumor sólido. Então, tudo isso, pacientes com LGL até de alta contagem, apresentando, então, clones LGL circulante com várias outras doenças. Até quando... Só que esses estudos que eu falei agora, eles pegaram o quê? Pacientes que têm LGL e foram ver se eles têm outra condição. O pessoal também fez o contrário. Pegou pacientes que não têm linfocitose e foram procurar clone T nesses pacientes. Então, olha esses estudos. Aqui eles pegaram 150 pessoas, 150 pacientes com linfocitose assintomática. Então, o paciente só tinha uma linfocitose discreta, assintomática, e fizeram PCR. Aqui tudo foi biologia molecular, tá? E acharam, desses 150, 25 pacientes com clone T circulante. Pegaram pacientes tratando com dasatinib, até mostrei um caso. 34 pacientes tratados com desatinib, 10 tinham clone LGL circulante. Esse estudo aqui de 2007 é interessantíssimo. Eles pegaram só pessoas acima de 100 pessoas acima de 65 anos e fizeram PCR para linfócito T. Desses, 53, ou seja, metade das pessoas, tinha um pequeno clone T circulante. E pegaram 7 pacientes com PTI, fizeram a mesma coisa e também acharam clone LGL em um caso. Onde eu quero chegar? E da mesma forma que a gente tem alguns casos que a gente pega aquela linfocitose B monoclonal, é como se aqui a gente tivesse a linfocitose T, vamos dizer assim, monoclonal, nas mais diversas situações. Só que esses estudos, que são principalmente ali da década de 10, ali, 2000 ou 2010, eles usaram PCR, que, como eu falei, a gente não sai fazendo de rotina, exame caro, custoso e tal. Então, é muito pouco frequente encontrarmos isso aqui na nossa prática clínica. Só que, com a emergência nesses últimos 2 anos desse antígeno que a gente coloca por citometria de fluxo e torna a investigação de clone T mais simples, né, e mais barata, a gente começou a ver várias pequenas populações que são clonais em diversas situações por citometria de fluxo. Então, esse estudo aqui de 2020, ele pegou 159 casos de pacientes que foram fazer citometria por outros motivos que não era linfoma T. E desses 150, desses 160, vamos arredondar, 40, ou seja, quase 25%, tinham clone T circulante. Tá? A maioria CD8. Né? Então, aqui só para vocês verem, essa tabela é um pouco poluída, mas onde eu quero chegar é pacientes que tinham esses clone T de significado incerto, ou seja, esses 42, tinham as mesmas condições de hipótese diagnóstica, contagem de leucócitos, relação CD4-CD8, ou seja, se eu olho, só faço uma citometria tradicional com CD4-CD8, eu não acho esse clone, ele é totalmente igual para os dois pacientes. Mas quando eu acrescentei esse antígeno na rotina, esses pacientes passaram, então, a aparecer. Surgiu esse aí, 25% desses pacientes tinham um clone T. E qual o problema? Para o citometrista, a gente vai ter que descrever esse clone, mas o clínico vai ter que saber o que fazer com essa informação a partir de agora. Qual é a grande diferença desses casos? É que a quantidade de linfócitos clonais é muito baixa, tá? Então, esses clones que nós encontramos são muito pequenos, em termos percentuais da quantidade de linfócitos totais, quanto em quantidade de células por milímetro cúbico. Então, geralmente, é menos de 100 células por milímetro cúbico desse clonezinho que a gente vai achar, só que numa grande quantidade de pessoas. Então, até pessoas que não têm nenhuma doença, controles normais, eles acharam pequenos clones LGL. Tá? Então, a gente está vendo aqui que isso vai começar a aparecer, de certa forma, na rotina, e até se discute quando a gente deve colocar isso no laudo, né, por exemplo. Então,
nesse trabalho aqui, o pessoal recomenda que a gente só libere esse exame, né, quando realmente a contagem for um pouco maior, então acima de 50 células. Então, ou seja, quando o paciente tem pouco clone LGL, ou seja, menos do que 5% total de linfócitos e menos que 50 células por milímetro cúbico, e não tem uma suspeita de nenhuma doença que esteja relacionada com LGL, ele sugere que a gente nem libere isso no laudo, tá? Porque isso vai confundir demais. E é muito prevalente. Mas, se a gente tiver uma população um pouco maior, acima de 50, talvez 100 células, isso não é um consenso ainda na literatura, que a gente libere isso daí, mas coloque no laudo uma nota explicativa, tá? Então, a mensagem aqui é que esses clones podem aparecer, mas eles podem ou não fechar um diagnóstico de LGL. Eles podem ou não estar relacionados com a doença que você está investigando no seu paciente. E desta forma, o diagnóstico final de LGL, realmente você fala que o paciente tem uma leucemia de linfócitos grandes e granulares, ele fica reservado para os casos onde eu tenho uma expansão significativa dessas células, minimamente acima de 500, onde essa população ela é persistente no sangue, então ela persiste, você faz o exame hoje, repete daqui a 3 meses, por exemplo, essa célula continua lá, onde eu consiga demonstrar idealmente clonalidade, onde eu tenho uma sintomatologia relacionada e onde eu consegui excluir causas secundárias, como SMD, por exemplo, e essas causas secundárias, sejam elas hematológicas ou não, ok? Bom, pessoal, era isso. Gostaria de abrir agora, então, para dúvidas e alguma pergunta que alguém tenha e queira esclarecer. Espero não ter sido muito prolixo e nem muito enjoado com os gráficos de citometria. Não foi não, Matheus. Super bom, achei super, como sempre, né, bem didático e bem direto ao ponto ali. Então, acho que tanto para nós que não fazemos histometria ali no dia a dia como presidente, foi excelente. Acho que foi uma visão muito boa e a pergunta, acho que eu tenho para fazer para você, acho que tem aquilo que a gente já discute, né, o conceito de clonalidade me incomoda um pouco, acho que LGL, mesmo agora essa questão dessa população T aí, incomoda saber qual é a diferença, né, de neoplásico e clonal, né? Quer dizer, a gente já sabe, baseado em outras condições, né, até HPN, que a gente sempre cita também, né, são condições clonais, mas não neoplásicas. Será que dá para chamar LGL de neoplásico, né? É estranho, né, você chamar neoplásico uma doença que se acompanha ao longo de anos e não, as complicações não têm nada a ver com uma complicação neoplásica, né? E a mesma coisa, talvez, essas populações T. E dentro desse conceito, é o que você falou no final, né? Me preocupa um pouco para o clínico, né? Você chegar para o clínico com uma informação dessa, eu já tive algumas situações que eu vi os colegas tratando o LGL como se fosse linfoma T. A pessoa já pega uma população clonal T, e aí, um T periférico leucemizado e tratar linfoma T, né? Quer dizer, por definição, teria que fazer transplante autólogo em primeira linha. Quer dizer, ser parte de um tratamento, seria imunossupressão versus uma coisa completamente diferente. Então, só para você comentar essas duas questões aí, mas parabéns pela aula. Obrigado. De fato, eu acho que essa questão que você colocou é muito importante. O que é clonal e o que é neoplásico, né? Então, embora a gente tenha populações clonais, a gente tem clones que são benignos, vamos dizer, como não são neoplásicos, né? Não vão malignizar e invadir outros órgãos, etc., como você colocou. E eu acho que é uma progressão. Eu acho que a hipótese que o pessoal faz é isso. Ele começa com uma inflamação por algum motivo continuada, por exemplo, no contexto de uma doença autoimune. Essa população é estimulada até um momento que ela sofre uma mutação e ela se torna persistente. Então, ela se torna clonal. Em alguns casos só que isso daí vai evoluir para contagens muito altas dessa célula e aí, de fato, você vai começar a ter uma grande secreção de citocina inflamatória e tal, e esse clone aí sim, ele vai começar a causar problemas, se tornando uma... Então, acho que é um contínuo isso daí.
E por isso que acho que é importante avaliar bem a clínica do doente, né? Principalmente a quantificação dessa célula é muito importante. Então, se tiver um clonezinho muito pequeno, é muito pouco provável. Você tem ali 200, 300 células por milímetro cúbico clonais, é muito pouco provável que isso seja o causador da doença do paciente, né? Que isso seja uma LGL manifesta e tal. E, além disso, isso espera-se que seja uma coisa crônica e mantida. Então, eu não recomendaria, a menos que seja uma coisa muito escancarada, que o colega fechasse o diagnóstico com um único exame, né? Então, por exemplo, o paciente tem anemia, você faz a citometria de fluxo, você acha lá um clonezinho de 300 células. Ah, isso é LGL, ponto, vou começar a tratar. Né? Eu faria um acompanhamento, repetiria o exame depois de uns 2, 3 meses, para ver se aquilo persiste, se aumentou de tamanho, e se está em dúvida, eu investigaria outras coisas também. Se o paciente não tem outras coisas associadas como causa da citopenia dele. Eu não sei se você quer acrescentar como você faz aí no dia a dia para investigar esses casos, porque de fato, muitas deles não têm tratamento, você vai tratar a condição de base, né? O Acho que Matheus, obrigado. Desculpe, não, pode pode seguir, falar. pode seguir. Não, eu quero agradecer ao Matheus, excelente revisão, e mais do que isso, a atualização que ele deu para nós hoje, né? Uma atualização muito boa. Agora, é uma dúvida sempre, e é curioso e precisa ter cuidado, o Celso já apontou isso antes, é o diagnóstico errado e eventualmente o paciente chega ao hematologista ou como segundo hematologista para dar uma opinião, né? E aí o paciente muitas vezes está carimbado como tendo LGL, e na verdade não tem LGL, né, como você bem apontou. Recentemente a gente teve um caso de outro país até que a paciente já tinha esse diagnóstico como LGL, já há mais de um ano, e na verdade era uma mielodisplasia já em transformação para LMA. Então, e a pergunta que eu faço, então, você apontou bem isso, né, a possibilidade de ter clones associados a outras doenças, especialmente hematológicas, mas eu queria ver se você tem algum trabalho em que esses clones pequenos, que não caracterizam, vamos dizer, no contexto do conceito como LGL, a evolução para outras doenças que não hematológicas, mas principalmente hematológicas ao longo do tempo, como você colocou bem aí. Então, os pequenos clones, colocados como clones benignos, entre aspas, qual é a porcentagem desses casos que evolui realmente para uma outra doença, principalmente doença hematológica, e não é LGL propriamente. Né? Eu acho que, recentemente, até um grupo canadense que a gente conhece, que estuda muito PTI, fez um levantamento de porcentagem de células LGL num grande número de PTIs, mais de 100 casos. E é surpreendente o número de pacientes que têm células grandes, granulares, circulantes, em pequenas quantidades, num grupo específico de trombocitopenia autoimune. Então, essa dúvida que paira, né? A sequência da evolução do paciente com clones pequenos. Entendi. Quando eles têm poucos, assim, tem muito estudo, doutor Bordin, que mostra, como o senhor falou, ele pega o paciente com alguma condição e aí vai pesquisar o clone LGL e encontra, né? E às vezes encontra numa proporção surpreendente, alguns pequenos clones lá circulantes, né? Mas estudos em pacientes que são, assim, pessoas totalmente assintomáticas, voluntários, assim, por exemplo, pegar doador de sangue, por exemplo, e a gente pesquisar esse clone LGL, eles têm poucos estudos, eu achei, da literatura, e assim, os estudos relatam que esses pacientes são assintomáticos, mas eu não achei, eu vou até procurar, que é uma boa. O segmento desses pacientes que fazem astometria, que são totalmente assintomáticos, não tem nem linfocitose. Acho que essa é a pergunta, né? Eu detectei um clone LGL num paciente que não tem nenhuma condição específica. E até mais um indivíduo do que um paciente. Isso, exatamente, não é nem, exatamente, acho até melhor. O indivíduo que faz e encontra. A maioria vai continuar sintomático para sempre. Mas eu não sei dizer para o senhor a proporção de pacientes que vai desenvolver alguma condição
com a persistência do clone, tá? Eu vou levantar, isso é uma ótima, eu vou acrescentar isso e depois até falo com o senhor e depois trago para os colegas. Se tem algum estudo que faz esse segmento de longo prazo desse indivíduo. Aí no nosso, você sabe bem, aqueles que não sabem, no ambulatório nosso aí de neutropenia, o Renato tem, provavelmente com você até, fazendo a pesquisa nos pacientes com neutropenia crônica Uhum, sem causa definida, né? A gente está uhum, fazendo isso aí. Mas ainda não está incluído, acredito, essa metodologia nova, não é? uhum. Acho que não. Essa, Tá. meto, essa metodologia, e não é, o interessante é que ela não é cara, né? Porque é um anticorpo só, basicamente é um ou dois anticorpos que a gente acrescenta no painel que a gente já faz. Então, é uma metodologia relativamente barata, viu, de fazer, comparado com o PCR, por exemplo, que é muito mais caro, né? Ou com aquele método antigo que eu mostrei, antigo, né? Antigo entre aspas, né? Que a gente fazia na citometria. Não é um método caro, viu, doutor Bordinho? Dá para implantar com certa facilidade. Acho que travou A um pouco. doutora Miyoko tinha entrado, não sei se ela quer comentar, doutora Miyoko, ou alguém que quiser fazer pergunta, comentário. Acho que a doutora Milko saiu também. É. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Está bem na hora também. Então Sim. já. Eu só queria fazer um comentário, agradecer a apresentação do Matheus. Acho que muitas vezes, assim, nós, já com algum grau de experiência, às vezes a gente fica com dúvida em coisas que parecem eventualmente básicas, e você, Matheus, navega sem criar dificuldade e ter uma apreciação um pouco, digamos assim, baseada em fatos, né? Quer dizer, qual o sintoma, qual a citopenia, qual a manifestação autoimune, ao invés de taxar ou rotular um diagnóstico, né? Eu acho que a gente está na formação imediata quando é residente, a gente quer ter uma premência de efetuar diagnósticos imediatamente. Os comentários do Celso, Bordinha, acho que eles elencam um pouco isso. Quer dizer, há uma necessidade de fazer um diagnóstico, quer dizer, o sintoma objetivo é de um paciente, é um achado de exame, qual a relevância clínica? E outra questão, talvez mais objetiva, assim, que quais são os, digamos assim, os incrementos que a gente faz no burden, né, para o paciente, para o sistema de saúde, para a família, a solicitação de exames em demasia, a utilidade, né? Na verdade, a gente carrega assim, a gente prescreve, o paciente vai para casa, mas ele cultiva ansiedade, angústia, né, reverberação, fica fazendo uma série de perfis autoimunes, às vezes não acha nada, né? E assim, eu acho que um pouco dessa postura clínica que o Celso comentou, quer dizer, de repente não tem nada e é um achado de exame, vai acompanhar daqui a 4, 5 meses e tudo bem, né? E sem ficar exatamente prescrevendo tratamentos desnecessários, né? Uhum. Não, perfeito. Assina embaixo o que você falou, que é... Veja, tem a palavra leucemia no meio, a gente sabe que esse paciente vai ficar estressado. Qualquer um de nós ficaria, certo? É um estigma, né, É um Matheus? estigma, É né? inexorável, inexorável, né? Né? E não volta atrás. Até eu já fui algumas vezes com o Celso na diretoria do hospital ali, responder questionamento assim, de familiares ou do próprio paciente se ele tem uma leucemia, por que que ele não está tratando, por exemplo. Que absurdo que não está isso. Tal. Já foi algumas vezes, porque é uma Justo. coisa indolente e tal. Então, ou ele vem de outro serviço, né, já com rótulo, como os colegas colocaram, querendo tratar até. E ele fala assim, não, calma, não precisa. Ele, não, vocês não estão querendo tratar. Aquelas coisas assim. Então, realmente tem que ter muito cuidado. E agora, e o outro lado é, com o incremento da sensibilidade de várias técnicas de estudo, não só da citometria, como, por exemplo, do NGS, por exemplo, né? Exoma, tem muita gente fazendo um monte tem até exomas para ver perfil de saúde, né? Que a gente tem agora disponível no mercado, né? Tem que ter cuidado com a interpretação desses resultados, porque muita coisa, quando é nova, a gente também não sabe exatamente o que significa, como o próprio Dr. Bodin falou, o indivíduo descobre que tem um clone LGL, você faz o quê? É igual descobrir que você tem um pico monoclonal, significado indeterminado, você faz o quê? Né? Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado ao interpretar e taxar o paciente, sem dúvida, né?
Muito bom, parabéns. Obrigado. Sua clareza de dados, a hora que você monta os slides, sempre são tão interessantes. Eu sempre fico curioso para ver, Matheus. Assim, você tem Obrigado. um apreço estético muito bom. Parabéns aí. Obrigado. É isso então, Matheus. Obrigado Obrigado, aí. então, senhor. Parabéns, boa semana a todos. Obrigado, pessoal. Boa semana a todos. todos. Parabéns. Tchau.